Então, boa noite, pessoal. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é um dia bastante especial. Eu estou retomando um projeto antigo, um projeto que eu iniciei no início, no ano passado, na verdade, e ficou para trás, não deu certo, não deu certo, mas eu sou persistente. E a gente está retomando com uma pessoa muito especial, que é o Carlos, e com um assunto mais especial ainda que é a Lean Healthcare, que é a melhoria contínua dentro da saúde, né? Do nicho, do ramo da saúde, nos setores da saúde. E o Carlos, em especial, foi um profissional com quem eu aprendi demais, assim, tecnicamente, pessoalmente, e devo muito a ele, né? Principalmente, a gente trabalhou alguns anos aí com a parte de Six Sigma. Tem outros profissionais aqui, que inclusive um dos meus mentores aí, são o Marco Aurélio, também foi meu gestor há alguns anos atrás também, né, Marco? Então, muito obrigada. Poucos anos atrás, Andressa, não é Alguns muito. poucos anos atrás, quando eu não imaginava ter 3 filhos. Verdade. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Carlos, muito obrigada por ter topado falar sobre um assunto tão especial. Gente, pouco antes de entrar, a gente estava comentando o quão especial é esse assunto, né, Lean Healthcare. E por que que eu escolhi começar com isso e escolhi começar com um assunto que para mim é tão especial? Talvez a gente não tenha clareza do quanto é especial, né? Estava falando que talvez alguns de vocês não sejam pais e mães, mas todo mundo aí provavelmente já passou por alguma emergência, já passou por alguma situação de ter que ir ao hospital e sofrer algum perrengue, né? E demorar a ser atendido. Isso é crônico no mundo, não é crônico somente no país que a gente vive, mas também é incrível o quanto a gente pode fazer muito e o quanto a gente pode transformar processos e o quanto a gente pode transformar a experiência do cliente, que somos nós, e o quanto que a gente sente essa dor de forma muito mais latente, né? Vocês imaginam a gente, por exemplo, numa loja. Numa loja, a gente também é cliente, né? Quando a gente trabalha dentro de uma loja, eventualmente a gente compra também nessa loja. Mas mesmo assim, a gente comprando, volta e meia a gente age errado. Agora, quando a gente é cliente e com um bebezinho doente, com a mãe doente, com você passando mal e você não é atendido, a dor, literalmente a dor é maior. Literalmente, a dor é maior. Então, a gente vai falar sobre gestão hospitalar, a gente vai falar sobre cuidar de pessoas, a gente vai falar com uma pessoa que tem muitos anos de experiência, com uma pessoa que é especial de verdade, uma pessoa que gosta de cuidar de pessoas, que gosta de ensinar pessoas. E quem vai chegando aí, gente, vai deixando aqui no chat de onde vocês são, onde vocês trabalham, até para a gente poder direcionar, às vezes o próprio Carlos já passou de alguma forma por um trabalho com vocês, já passou pelo hospital que vocês trabalharam, né? A gente tem pessoas aqui que já trabalharam comigo, tem pessoas aqui que são da minha mentoria, Academia da Gestão, tem pessoas ainda que eu não conheço, então é um prazer muito grande ter vocês aqui. E vai ser uma noite bem legal, vai ser uma troca bem bacana, tá? Fiquem à vontade em levantar a mãozinha aí, tá? Só vou pedir para vocês deixarem no mudo. E aí, assim, eu levantei a mãozinha, ou então coloca no chat aqui, Andressa, quero fazer um comentário, e aí eu abro o áudio no momento oportuno para vocês participarem. Eu fiz tanta questão de fazer assim, para que realmente seja um momento de troca, um momento não somente de vocês ouvirem a gente conversando, mas um momento que a gente possa aprender e construir um networking bem valioso aqui dentro. Tá? Então sejam bem-vindos. Carlos, gostaria que você se apresentasse, gostaria que você fizesse uma breve introdução aí, e aí a gente começa o Tá joia. nosso assunto precioso. Tá joia. Carlos Campos, é um prazer muito grande estar aqui, viu, Andressa? Eu já falei, mas quando tinha pouca gente, então vou falar de novo aqui. É um prazer por vários motivos, né? Primeiro, pela amizade que a gente acabou construindo, trabalhamos juntos em alguns projetos, em algum momento da nossa trajetória aí com o Lean, com o Six Sigma, com gente, acima de tudo, né? E foi o Marco Aurélio também estava junto nessa empreitada aí. Então, é um prazer estar aqui só por isso, só para ver vocês, né? E aumenta mais ainda porque a gente vai conversar sobre um tema gostoso de falar, um tema prazeroso de trabalhar, né? A minha vida ela foi sendo profissional, né? Ela tomou um caminho e acabou não, né?
Ele se encontrou num momento profissional ali que eu posso dizer que era tudo que eu tinha planejado lá atrás e, de alguma forma, eu não consegui, mas acabou convergindo para isso, né? É um local muito gostoso de se trabalhar, muito gostoso mesmo. Então, eu comecei trabalhando com Lean na indústria, na indústria automobilística, né? 1998, para vocês terem uma ideia. Então, a minha trajetória de Lean vem desde então. Eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil que ela se tornou referência, benchmark. Era uma multinacional, né? Uma multinacional alemã, e a gente recebia muita visita, mas muita visita mesmo para ver o que a gente estava fazendo, os projetos, tá? E naquela época a pessoa via a estrutura que a gente tinha e perguntava, Ricardo, onde é que eu faço um curso desse negócio? Onde é que eu aprendo? Eu falava, você não aprende em nenhuma escola, né? Você pode ter até uma noção, ter um direcionamento, mas você tem que aprender aonde? No Gemba, no chão de fábrica, conversando com as pessoas. É que você desenvolve. Você pode até pegar uma teoria, né? Lá. Hoje está estudando, né? Tem muitas empresas aí, muitas empresas não, muitas universidades, né? Alguns cursos acadêmicos que já faz parte da carga horária, da grade, né? Lean, Six Sigma, assim como da minha época a gente estudava Ford, Fayol, Taylor, esses caras todos, né? Já se inseriu agora no Hoje Lean Six mudou, hoje Sigma. tá mais evoluído. É, A gente pula essa parte, né? exatamente. Mas naquela época não estudava. Tinha algumas consultorias, era cara para encrenca, né? Mas mesmo assim era na prática. Então, de E a gente vê também 1998. essa característica, né? A gente, quando a gente fala de linha, a gente tem uma característica muito legal, que é a característica do Sansei, né? Há poucos dias É, atrás a gente perdeu um grande Sansei do Lean no Brasil, né? Que foi o Hiroaki. E essa característica é uma característica muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala sobre Lean, a gente fala sobre aprender, porque uns ensinam aos outros. E aí é, os que ensinam se tornam referência. E é assim que toda essa rede, é assim todo esse respeito é construído. O respeito que eu tenho pelo Marco, o respeito que eu tenho pelo Carlos, o respeito que eu tenho pelos profissionais que me ensinaram. E com certeza o respeito que vocês que estão aprendendo comigo vão ter por mim, assim, e assim a gente vai construindo essa rede, né, Carlos? e sabe que você tocou num assunto que é muito sério. Sim. Essa questão de um sensei, da gente ter uma referência, da gente ter um professor, um mentor que vai nos orientar, é muito sério. Porque você sabe do que eu estou falando, quem está aqui já conhece um pouco dessa metodologia, também sabe. Eu aprendi, como eu acabei de falar para vocês, comecei a aprender em 1998. Era um momento que estava chegando aqui no Brasil. Então, Sim, novo. eu aprendi com algumas pessoas aí que realmente eram, ah, traziam isso na essência. É no sangue, né? Como essência mesmo, é exatamente como essência. Não sei se o Carlos travou para vocês, para mim ele travou um pouco. Travou Travou, também. sim. Travou um pouco, deixa ele retomar. Agora voltou. Todo mundo travou aí, todo mundo travou, viu? É, você que travou. É, para mim aqui todo mundo travou. Não travou. Vamos lá. Então, eu estava falando que isso é um negócio muito sério, sabe? É você passar alguma coisa porque ao longo do tempo é natural que isso se perca. E virou, em algum momento da história, e tudo é assim, sabe? Vira modismo, vira muito comercial, vira, sei lá, o que que vira. Mas tem muita coisa por aí que leva esse nome ou que tenta ensinar alguma coisa e, sabe? Em 2008, para vocês terem uma ideia, eu fui convidado para uma faculdade aqui na região. Hoje é uma faculdade, já era uma faculdade muito boa, né? Hoje é muito melhor ainda. Top. Nota máxima do MEC, faculdade top mesmo. Na época, eu fui convidado por uns professores aqui para montar um curso sobre Lean Six Sigma. Para montar, não, para dar aula. Ele não pediu minha ajuda para montar, não, pediu minha ajuda para dar aula. Aí eu falei, pô, me manda o conteúdo programático, deixa eu ver, né? Na hora que eu vi o conteúdo programático, falei,
eu recusei, falei, não, eu não quero participar disso. Você quer, vai embora, mas eu não quero participar, sabe? E ele fez, sabe, a faculdade. Hoje evoluiu. Hoje, até dei uma aula para ele no ano passado lá, hoje evoluiu um pouco, mas naquele momento ali não era, não tinha a essência. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Esse foi um dos motivos de eu ter escolhido o tema Lean Healthcare, porque quando a gente fala de uma operação, como a indústria onde tudo nasceu, principalmente no mundo que a gente vive, né, no mundo ocidental, é aquele foco desesperador de produtividade, produtividade, resultado, 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 e é natural, ok, tá certo. Mas quando a gente fala de um hospital, o fator pessoas fica muito mais latente, na minha opinião. Então, por isso que eu achei legal começar falando de não de Lean Manufacturing, de fato, né, da indústria, que a gente vai falar disso. Eu sou uma entusiasta do Lean, a gente vai falar, mas, mas sobre pessoas. Porque eu acho que essa é a essência do Lean, e eu vou te falar, Carlos, eu nunca aprendi isso em um curso que eu fiz, e não foram poucos, tá? Eu só aprendi isso com os meus mentores. Eu só aprendi isso com os meus livros. Agora, em curso, eu só aprendo ferramenta. Em curso, eu só aprendo como implementar um Kanban, como implementar um quadro de gestão à vista, como implementar, né? E não tem hospital mais bem estruturado, de quadro de gestão à vista e tal, que vá conseguir fazer um atendimento de excelência, se eles não tiverem cuidado com pessoas, se eles não tiverem cuidado de ouvir as pessoas, e assim vai, né? Então, acho que esse é o fator-chave do nosso papo de hoje. Lean Healthcare, pessoas, saúde igual pessoas, né? É isso mesmo. E o Lean, a metodologia, ou filosofia, como vocês queiram chamar, eu prefiro falar que é uma filosofia, né? É um jeito de ser, de estar, né? É uma transformação. Eu costumo dizer que é uma jornada, né? E é uma jornada que não tem fim, né? Não é uma ferramenta que você compra, né, e você implementa, não é um software, é uma jornada sem fim e toda ela, toda ela é pautada, ela é sustentada, né, por uma base que são as pessoas. E não é padrão. Aí a gente vê assim, Não, não, que a base são a padronização dos processos. É porque quando o mundo ocidental quer aprender o negócio do oriental, ele pega um monte, ele vai interpretar, né? Igual livros que você interpreta. Então, vou interpretar isso aqui, tá? Beleza, vou interpretar. Cada um interpreta com a visão do que está focando. Então, é, peguei a casinha do Lean lá, beleza, estabilidade, pessoas, é uma só palavrinha pequena, dentro da casa do Lean, bonitona. Estabilidade dos processos, de doca, de just-in-time, caraca, lembra desse negócio todo. Vai ralar se você não tiver uma liderança que cuida de pessoas, que engane pessoas, que exatamente. ensina pessoas, que se posiciona como senseis. Vai ralar e provavelmente não vai conseguir. Ou se conseguir, eu falava muito, a gente trabalhou numa grande empresa, né, que tinha um programa de excelência muito parrudo, assim, muito, muito parrudo. Marco, por exemplo, era um dos grandes entusiastas, né, do programa de excelência. Mas a gente via alguns centros de distribuição que a gente gerenciava que se tirasse o livro, se tirasse as auditorias, aquilo ali não era perene, aquilo ali não era sustentável. Porque não Verdade. estava no sangue, né? Para alguns líderes, provavelmente sim. Mas aí, de novo, era sobre pessoas, era sobre o líder. Não era sobre algo que fosse sustentável como forma de agir e de pensar, né? Eu me lembro assim, Uhum. como fosse hoje, a gente tinha um programa de sugestões e tinha uma gamificação muito forte, muito, muito bacana na empresa. E aí os líderes, né, que eram o nível mais próximo da operação de liderança, eles já chegavam perto da parte de apuração e eles entravam na sala e falavam assim: Andressa, isso aqui pode ser uma sugestão? Andressa, e se eu der isso aqui como uma sugestão? E aí a minha pergunta era: você está querendo melhorar o processo ou você está querendo ganhar ponto? Mas tem um outro lado dessa história aí também. Mas antes de eu entrar nesse ponto aí, me ajuda a lembrar aí, tem um caso que ocorreu numa joint venture que a GM fez com a Toyota nos Estados Unidos, uma fábrica de caminhões que ia fechar. Estava falindo, aquela fábrica da GM especificamente. Naquele momento que a GM estava ruim das pernas, só não quebrou porque
o governo americano acabou ajudando muito, e a Toyota acabou assumindo uma dessas fábricas. Não lembro o nome da cidade aqui, mas a Toyota acabou assumindo. E quando foram fazer as reuniões lá, isso eu li num dos livros do Xingo lá, da Toyota, não que eu xingo ele, tá? O nome dele. Não, é Xingo mesmo, Ele, Xingo. é Xingo, né? S-H-I-N-G-O, Xingo. Isso. Ele conta essa história lá. Ele fala que eles fizeram a reunião e aí os executivos da GM falaram, vocês vão assumir a fábrica? Eles falaram, vamos. Então, a primeira coisa que eu já vou falar para vocês, olha, troca todo mundo, que com esse povo que está aqui, vocês não vão para lugar nenhum. Tá? É o E caminho eles mais não... fácil, né? Esse é o caminho fácil, né, Carlos? Esse é o caminho fácil. Na verdade, ele parece ser fácil, mas não é fácil. Não existe. Mas eles não acataram. Assim. A japonesada não fez, não trocou. É claro que uma outra peça, tudo bem, né? Faz parte de qualquer empresa, mas eles não trocaram. 2 anos depois, né? Com 80% da fábrica, as mesmas pessoas já estavam dando lucro. Muito rápido As e muito mesmas pessoas. sustentável, né? Não, mas eram As a gente mesmas está falando de pessoas. pessoas, né? A gente está falando de pessoas, as mesmas pessoas. É o jeito de você trabalhar com as pessoas, de você cuidar das pessoas. E aí, fazendo o gancho aí da sugestão que você falou, né? Eu já implantei também programas de sugestão em algumas empresas aí. E é muito bacana, é muito fácil você provocar as pessoas, a base, né? Se a gente pegar a pirâmide organizacional lá, a base ali, o pessoal que faz acontecer de fato, é muito fácil você movimentar essa galera. Gente, pô, vamos lá, vamos dar sugestão e tal. Moleza. Aí, daqui a pouco, em cima da sua mesa, tem 5.347 sugestões. Você vai fazer o quê com aquilo ali? Se você não der o feedback para eles, ó, Darlene, a sugestão que você deu aqui, nós estamos implantando por isso, parabéns, vai ser um problema. Ou nós não vamos implantar. Se você não der esse feedback para a pessoa rápido, matou, acabou. Acabou. Aí você vem daqui a pouco, 3 anos depois, querer implementar o programa de novo. Ah, só vai criando mais cabeça. Sabe a Hydra? Você corta uma cabeça, vem duas, vem três. Então, cada vez que você tenta implementar um programa como esse e não dá certo, quando você volta com ele é mais difícil. Que nem antibiótico, a gente está falando na área de saúde, né? Quando você toma aqui muito antibiótico sem necessidade, que a bactéria vai criando resistência, é a mesma coisa. A ferramenta é boa, a prática é boa, quando você não implementa direito, cria resistência. Daqui a pouco não dá certo, você está botando a culpa no método, na ferramenta ou no jeito. Não é isso, é a forma de implementar. Não, não é. Carlos, uma máxima que eu ouvi há muito tempo e guardei, né? E eu aplico isso todo tipo de negócio, seja ele qual for, ele é feito por pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, você não pode ter um negócio, porque você está fadado a Exato. falir. Então, tem muita gente que você ouve muito, eu não gosto de trabalhar com pessoas, né? Então, se você não gosta de trabalhar com pessoas, dificilmente você vai ter sucesso na sua vida. Pode acontecer? Pode. Porque tudo é feito por pessoas, né? Uma empresa, Exatamente. método, isso, a parte técnica eu acho que é uma questão de você estudar. Agora, engajar as pessoas, esse é o segredo. E é a dificuldade, esse é o grande desafio. Se você conseguir engajar as pessoas, o que você fizer vai dar certo. Talvez isso Essa é que uma a Andressa vantagem. comentou do programa que nós tínhamos, né, na empresa que nós trabalhamos junto, eu acho que o grande sucesso foi isso. A gente conseguiu engajar uma grande parte das pessoas, eu diria a maioria, né? E foi É, um é. sucesso, né? E seria em qualquer outra empresa se a gente usasse as mesmas ferramentas para engajar as pessoas, né? Eu acho que Para esse é o grande segredo, engajar, para Exatamente. engajar. com com as mesmas posturas de liderança. É o engajamento. É, É, Engajamento, isso aí. é sobre liderança, isso é é uma sobre... vantagem, viu, Marco e pessoal? Isso é uma vantagem muito grande que a indústria de manufatura, né, com lean manufacturing, tem em relação a áreas transacionais e especificamente da área da saúde, que a gente É está isso que eu falando ia aqui. perguntar agora, o Carlos. Até porque eu nunca implementei, né? Mas já vou te dar a palavra também, Douglas. Mas como você encara hoje Na verdade, não é como eu encaro, mas como hoje você tem essa. Quem são esses senseis hoje dentro da saúde? Porque dentro da manufatura eu enxergo claramente um gerente executivo, o próprio CEO, é, enfim, grandes líderes e não somente essas células de excelência operacional, qualquer nome que a gente queira chamar de Lean excelência operacional, porque não são Uhum. esses os líderes que deveriam estar somente
promovendo, patrocinando isso, pelo contrário, esses são agentes de mudança. Mas como é que funciona isso hoje? Porque eu vejo as redes de saúde muito atreladas a muitas outras instituições, principalmente a política, principalmente, né, outras instituições de convênio e grandes redes. Como que... Eu acho que talvez são os grandes A, desafios, né? a área de saúde tem muitos desafios que uma indústria não tem nesse sentido, tá? Não estou falando do core business da área, se um fabrica carro, um cuida de gente, não é isso, tá? Eu estou dizendo o ambiente, o meio ambiente, né? Lembra lá no diagrama causa-efeito, 6Ms lá do Chicago, tem uma espinha lá que é o meio ambiente. Ou aquilo ali na área de saúde, meu amigo, na indústria, voltando a falar da vantagem que eles têm, né? Para ganhar escala, para reduzir a variabilidade, aumentar a qualidade, o que que eles podem fazer? E muitas empresas fizeram, né? As que têm poder. Automação. Bota robô, bota máquina, bota isso, bota aquilo. Então, alinhado com o que o Marco falou aí, né? Você vai reduzindo cada vez mais a participação das pessoas, né? Que é uma outra espinha lá do Ishikawa. Meio ambiente, pessoas, né? Então, o meio ambiente dele não é tão complicado, pessoas eles acabam reduzindo a interferência, não elimina, porque continua tendo pessoas lá, tá? Mas na área da saúde, além de a gente não conseguir fazer isso, né? Não de forma direta, porque você depende muito de pessoas ali, ainda o ambiente é complexo, porque você está ali no meio. O paciente é um cliente, um deles, mas tem mais um punhado. Tá? Aí você veja, num hospital, num hospital público, né? Até um hospital público dá para a gente levar esse pensamento. Você, cliente, vai lá, você consome o recurso, né? O médico, a enfermeira, toda a equipe assistencial e toda a equipe de apoio por trás disso, né? Pessoal da farmácia, pessoal da recepção, pessoal de qualidade, pessoal de manutenção. Então, você consome todo aquele serviço ali, só que você não paga por isso. Não é você que vai pagar. Sim. Quem vai pagar por isso aí é uma outra entidade que não está ali naquele momento. Você não Né? sente Não é como se, desenvolvimento não é como igual. você ir no restaurante, né? Você entra no restaurante, você consome no restaurante, no final está preso numa conta, você paga e vai embora. É como se você entrasse no restaurante, consumisse ali e Não não pagasse dasse a nada. conta para outra pessoa, falar, outra pessoa que vai pagar. Aí Sim. vira, o hospital fica no meio ali de uma briga terrível, nesse ponto de vista, né? Então, E o que que tem a, sido feito para mudar isso, assim, eu acho que talvez seja um dos maiores desafios dentro do que tange Lean Healthcare, essa parte de decidir passar por cima disso de alguma forma. eu sou um pouco pessimista, não em relação ao Lean, né? Eu vou complementar aqui já agora para corrigir, mas eu sou um pouco pessimista em relação ao modelo de negócio que existe hoje na área de saúde, né? O relacionamento que existe entre o hospital, fonte pagadora, seja o SUS ou seja um convênio, né? Não a relação com o cliente-paciente. O Não, cliente-paciente, de fato, está sendo feito um trabalho, a preocupação é muito grande em atender bem, em atender com qualidade. A grande questão é se essa conta vai fechar lá na frente. Pô, a Andressa entrou no meu hospital, eu atendi bem ela, eu atendi bem o seu filho, mas depois o custo, quem é que paga? Parte vai ser pago ou pelo SUS ou pela operadora, e parte, quem vai arcar é o próprio hospital. Tá? Então, eu sou um pouco pessimista em relação a isso aí. Eu sou um pouco otimista, um pouco não, sou bastante otimista para alguns hospitais que o Lean, o Six Sigma, a gestão eficiente pode ajudar muito, né, a criar um diferencial competitivo, tá? A fazer, pô, já que a conta não está fechando, deixa eu fazer minha parte, porque a gente tem a mania, eu não sei nem se é esse o nome, né? Depois vocês me ajudem aí, de sempre apontar para os outros. ao invés É a de operadora que está buscar ruim. processo
parece buscar culpados. Mas a gente não olha para o nosso umbigo. Não. Tá? A gente não olha. A pergunta que me faziam, e talvez até vocês estão pensando em fazer um pouquinho mais para frente, é que sempre que eu ia dar alguma palestra, algum curso em relação à saúde, o pessoal perguntava assim para mim, Carlos, como é que você lida com médico? Sim, Que eu estava médico é na ponta da língua, complicado. já que você falou. Porque médico, é, o Claudio pode me ajudar aí, o Vinícius também, tem Deus, né? E depois vem os médicos, sabe? É uma coisa terrível. Não tem nenhum Então, a médico pessoa... aqui, tudo bem, estamos em Ô, casa. Carlos, Oi. desculpa, é só para dar uma animada, né? Mas você sabe por que que o símbolo do médico são duas cobras, né? Não Não. sei, cara, me ajuda. Não sabe? É porque se Não. morrer, cobra. Se não morrer, cobra também, entendeu? Não sei se tem algum médico aí, mas é só uma brincadeira, porque o meu primo é médico e ele que me contou essa piada, né? É. Então, o pessoal Estava na ponta costuma... da língua, Carlos, essa pergunta aí, na pontinha. Porque, porque não é fácil mesmo a gente... Esse relacionamento, sabe? A resposta que eu dava, e continuo dando, né? Eu falei, quando chegar lá, a gente resolve. Até chegar lá, tem tanta coisa para a gente melhorar no processo. Sabe? Vamos olhar para o nosso processo primeiro. Por que você está preocupado com o médico agora, já? Eu sei que é um ponto que nós vamos ter que trabalhar. Eu sei que vamos chegar lá, mas vamos dar uma arrumada aqui primeiro, porque às vezes você melhora o processo, o médico é um pouco resistente, é fato. Né? Mas o Cláudio, daqui a pouco, ele levantou a mãozinha, ele vai dar opinião de alguma experiência que ele já teve aqui. Daqui a pouco a gente passa a palavra e o alavancagem aí também queria perguntar alguma coisa. Douglas, Douglas, né, também né? levantou a mão. Mas deixa eu só concluir aqui. Às vezes o médico está resistente, e eu não vou me antecipar, que o Cláudio acho que ele vai contar essa história aí. Mas, de repente, você começa a melhorar o processo, ele começa a ver o benefício, começa a impactar Ah, ele positivamente, ele fala, opa, o negócio aqui não é do jeito que eu estava pensando, não. E aí você ganha o cara. é Mas isso se que eu você estava for... falando. Eu falo muito isso na mentoria, Carlos. Como conquistar, como fazer as pessoas, como quebrar, né, as resistências à mudança. Você precisa ir conquistando devagarinho, agregando É, valor e mostrando o resultado devagar e entender, porque quando a gente mapeia um processo todo, a gente sabe exatamente onde tem que atacar. Mas talvez não seja ali onde a gente vai conseguir agregar mais valor para fazer a é, mudança, a resistência ser quebrada. Então, a gente tem que ter essa inteligência também, né, como agente de mudança. Entender o que vai agregar mais valor para as pessoas que são mais resistentes, para que essa resistência seja quebrada, e aí você vai no que de fato vai, né, movimentar a roda. é. Vamos lá, abre aí para Douglas, o fala Cláudio, aí. Douglas. Só queria complementar, né, em relação ao que o Carlos estava falando do relacionamento no hospital. Eu até escrevi alguma coisa aí, que esse ecossistema, os grandes especialistas acham que ele já está completamente falido. Ele não se sustenta por mais 4, 5 anos, porque a sinistralidade aumentou muito devido à sobrevida né, o aumento da nossa expectativa de vida, né? Os hospitais, principalmente os públicos, trabalham um mês no vermelho, o outro no azul. Então, tem que ser de circo para conseguir segurar. Todos os interesses, você tem mais ou menos 20 empresas dentro do hospital, contando que o médico também é um CNPJ. Não é? Essas 20 empresas, todas elas têm interesses conflitantes. Né? Então, a enfermagem quer um carrinho lotado de materiais, o médico quer, do mesmo material, 5 opções. O convênio não quer pagar nenhum desses. Né? E o gestor de suprimentos tem que ficar no meio aí, dando uma equilibrada nisso. Quer dizer, não é fácil. Fora isso, você pega, por exemplo, um hospital de rede, um hospital que tem 3 unidades. Você entram 3 pacientes simultaneamente, um em cada hospital, com a mesma patologia. Vamos ver uma instalação de uma prótese de quadril. Só que um tem 18 anos, o outro tem 45 e o outro tem 80. Né? Qual é a prótese que você vai usar em cada um? Nesse de 80, você provavelmente vai sugerir não usar titânio, porque ele não vai durar mais 30 anos. Então, uma de ferro comum
Serviria. O jovem, se ele souber que não colocou titânio, ele já pega e vai judicializar. E fora isso, tem um grande complicador que é a judicialização. Você tem liminares todos os meses em larga quantidade. Que a pessoa tem aqueles. Não é advogado, é advogado de porta de hospital, vai. Antigamente era de porta de cadeia, né? Agora é porta de hospital. Ele fica ali. Ah, não quiseram, o convênio não quer pagar, o hospital não quer atender, joga aqui para mim. E aí toca uma liminar. O juiz não entende muito, decide pelo que ele acha mais lógico. Se ele for contratar um perito, demora muito, né? Então, é um relacionamento muito, muito, muito difícil. É um Eu não jogo de conheço cintura, né? É um jogo de cintura diário. mais os médicos, a maioria deles, é o que o Carlos falou, quando eles são devidamente envolvidos, e aí volta lá no comecinho do podcast, quando você fala de envolver as pessoas, por exemplo, existem poucos centros cirúrgicos no Brasil que trabalham com Lean, e todos eles são 3 nós que montamos. Então, a gente tem uma experiência desse relacionamento. No primeiro que a gente montou, a gente ainda não tinha noção da vaidade, né, de todo mundo, dos médicos, e a gente começou a montar e era não, não, não. Eu subia com a minha equipe no centro cirúrgico, paramentava, o diretor falava, entra com mais gente aí, vamos contaminar, vamos matar o paciente, né? Aí a gente falou, caramba, erramos, né? Temos que envolver. Quando a gente foi montar a parte anestésica, que os anestesistas são os piores para a gente lidar, os mais difíceis, né? Chamamos o anestesista, convidamos ele a participar do projeto, montamos com todos os itens que ele queria, porém da nossa forma e obedecendo as regras do NEM. Foi um sucesso total. A partir daí, a gente passou no envolvimento muito maior e tem um caso até que o Vinícius colocou aí também, eu não me lembro dos números de cabeça, mas lá nesse hospital de Londrina, que nós ficamos quase 8 meses lá, a gente montou, entre outras coisas, né, além da área de suprimentos, a gente montou o Lean no centro cirúrgico. A chefe da anestesista, ela liga para a gente todo dia, fala, pelo amor de Deus, volta aqui, faz mais disso. Então, porque a gente os envolveu e eles sentiram o benefício. Aqueles benditos kits cirúrgicos, a gente conseguiu eliminar, fazer uma coisa de tipo um Kanban, realmente para todos os itens, com segurança. Mas Então, é essa palavra-chave, né, Cláudia? É sobre envolver as pessoas para que eu brinco, que você tem que fazê-las falar o que está na sua cabeça, mas não pode ser falado por você. Faz isso, exatamente. né? Você tem que fazê-los utilizando as ferramentas para fazer com que eles falem o que você gostaria de falar, e aí seja como líder, seja como consultor, seja como agente de mudança, qualquer que seja a sua posição. Você precisa fazer o seu time ali, a sua equipe falar o que você gostaria de falar, mas se é você a falar, e aí todos vocês que têm mais anos de experiência, inclusive que eu de liderança, se você falar para eles fazerem, vai ser diferente do que ele falar assim, e se a gente fizesse isso? Isso, boa ideia, mas você... Exatamente. Né? Fazer um brainstorming com o pessoal, com o cliente fornecedor interno, porque depois que o pessoal vê o resultado, ele se apaixona. Só que até lá, os advogados do diabo ficam atrapalhando, né? Isso não dá certo, nós já fizemos isso aí várias vezes. Nunca fizeram, nunca ouviram falar da coisa. Mas quando eles vê que com a mesma quantidade de sala, eles estão fazendo 200 cirurgias a mais, sem investimento nenhum, aí todo mundo perde os argumentos. Aí fala um amém para o NEM. Mas o difícil é vender a ideia, né? Para quem não conhece. E a área de saúde, embora hoje tenha Green Belt, Black Belt em todos os hospitais, muitos não têm vivência de processo. Então, quando eles assistem às palestras, não fica quase nada, né? Então, precisa realmente ser aquele pessoal que conhece os processos, que viveu lá no chão do hospital
muito tempo, aí quando implantam Lean Healthcare, é sucesso total. É, Questão também, né, Cláudio? Porque quando a gente vive numa indústria, num ambiente mais administrativo, logística, todas essas cadeiras, essas graduações, elas mal bem falam de processo. Sempre tem uma cadeira na faculdade que você sabe mais ou menos o que é. É por formação, a gente é treinado a saber o que é. Por formação, um enfermeiro não vai ter esse tipo de competência não, técnica, né, no sentido de formação, de fato. Médico, Não, não menos tem. ainda. Por formação. é Isso aí. verdade. Apesar de que a enfermagem acordou para uma realidade que eu sempre falei para eles. Eles são excelentes, eles são a alma do hospital mesmo, eles são os heróis de verdade, né? As madrugadas da vida aí com 1000 problemas, eles agem, eles têm carinho pelo paciente. Tem muita gente que fala em nome do paciente, que dá palestra do paciente, mas não quer desviar do paciente. Eles não, eles estão lá na linha de frente, né? Mas eu sempre falei para eles: vocês podem aprender o que nós, administradores, sabemos. Nós não vamos aprender o que vocês sabem. Então, hoje, tem muita gente da enfermagem migrando Ó, o meu para exemplo aqui, ó. curso. A Darlene, quando eu conheci a Darlene é da minha mentoria, Cláudia. A Darlene, quando eu a conheci, ela começou a falar, a primeira formação dela foi enfermeira. Falou, não, porque eu sou enfermeira e eu fiz isso, eu fiz mestrado disso, curso daquilo, mestrado do outro, eu sou assessora, é um cargo de confiança. Garoto, você tem noção do quanto de quantas barreiras você quebrou em todos os níveis, assim, desde a tua formação até o estereótipo que a sociedade cria do enfermeiro ser um cargo operacional e você ter chegado onde você chegou sendo enfermeira? Gente, isso é muito grande, é muito grandioso. É como um operador na logística para gente, um operador na indústria para gente chegar a um cargo de gerente executivo. Isso é muito grande. Né? Eu acho incrível. E tem que juntar as Bom, duas coisas. Quando eu era gerente corporativo de suprimentos de uma rede aí grande, eu tinha no meu departamento de compras duas enfermeiras. Uma enfermeira, duas enfermeiras de materiais, uma mais sênior e uma aprendiz que acabou ficando tão sênior quanto, né? Só que uma delas, quer dizer, nada, nenhum material entrava no hospital se não fosse com o teste delas, com o relacionamento delas com a enfermeira. Porque é fácil você falar: olha, troca esse curativo aqui que é mais barato, tira o da 3M e coloca o outro. Você coloca, dá vazamento em todos os pacientes, aí você faz o quê? Aí você paga um pouquinho mais numa empresa estruturada, mas tem treinamento, tem tudo, né? E a outra enfermeira se especializou tanto em equipamento que o próprio chefe do SADT, que é médico, ele não comprava uma ressonância, outro tomógrafo, se não tivesse o amém dela. Então, é mais fácil a enfermeira virar administradora do que o administrador virar enfermeira, né? Porque ela tem uma competência técnica que a gente não tem. Deixa eu dar a Não palavra tem. para o Andressa, Douglas falar, que o Douglas não conseguiu falar. Eu te dou a palavra, isso. tá, Marco? Não, pô, tá ótimo aqui, tá aprendendo pra caramba aí. Só fera aqui, vou falar o quê, pô? O que eu ia falar lá atrás estava relacionado ao que o Marco Aurélio falou e que o Carlos falou também, sobre liderar pessoas. Eu vejo muito esses grandes líderes hoje que estão encabeçando aí, principalmente a parte de tecnologia, de inteligências artificiais. Só me apresentando bem rapidamente para vocês entenderem a relação do que eu estou fazendo, do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Eu sou hoje gestor, né? Eu sou responsável pela parte de inovação lá da empresa que eu trabalho, que é a maior do mundo hoje no ramo que ela faz, na parte de tecnologia de jogos online, ligados a poker, cassino. Eu gerencio toda a parte de implementação de inteligências artificiais na empresa, principalmente ligados ao Brasil hoje, que é o que está servindo de referência para a parte global. Então, o que eu tenho que ficar antenado hoje no mercado é o que está mudando e como está mudando. E aí eu vejo alguns líderes e comportamentos se repetindo. Eu vejo o Elon Musk falando de uma coisa, eu vejo o Jack Ma, que é um dos caras mais ricos da China, e está muito ligado também a resultados, a tecnologia. E eles falaram uma coisa assim que veio de encontro ao que o Marco falou e que o Carlos falou, e eu vou até parafrasear o que eles disseram. Os dois, inclusive, em entrevistas, falaram assim: eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas melhores do que eu, porque a minha função não é ser melhor do que o especialista. A minha função é juntar um monte de especialistas e fazer com que eles trabalhem juntos. Então tem a ver Perfeito. com pessoas, né? O Marco Aurélio falou que se a gente quer ter sucesso, a gente precisa aprender a lidar com pessoas. Concordo 100%.
Porque tudo, por mais que você utilize tecnologia, vai ter alguém apertando o botão. Pelo menos por um bom tempo ainda vai ter gente apertando o botão. É. E se você olhar hoje para o teu aparelho aí de telefone que vocês estão usando ou estão perto, dificilmente alguém vai ter um aparelho de telefone que era o mesmo que você usava há 5, 6, 8 anos atrás. Se não trocou, O tá tudo Cláudio bem, tem, viu? nada O Cláudio de tem. errado. O seu é, Carlos. Não, do Cláudio. Posso Claro. completar? Então, Posso assim, completar? Só completando o que o até. Douglas falou, né? Nessa parte de tecnologia, inteligência artificial. Então, quando você, um tipo de resistência que a gente enfrenta no Lean, é quando você chega com uma coisa, por exemplo, tem hospital aí que a gente reduz a atividade da farmácia, que é um ponto nevrálgico do hospital, em 40%, né? 40% de mão de obra e melhora a eficácia, o nível de atendimento, melhora tudo, quantidade de evoluções. Só que a gente usa umas caixinhas de madeira. Então, o pessoal Chamada Kanban. desacredita. O Kanban. É, Você fala de uma coisa, aí o pessoal não. O cara quer um software com 38 algoritmos e começa todo mundo sonhando. Aí, às vezes, o cara vem e vende para o CEO, né? O aplicativo, só que põe em cima do processo podre, processo que as pessoas não Talvez seja dominam, um dos grandes né? tiros no pé dos pés das empresas, que, principalmente as que têm dinheiro, né? E talvez por isso que seja a grande diferença de como o Lean Manufacturing nasceu. Ele nasceu sem dinheiro, por isso se chama enxuta sem é, dinheiro. Não tinha dinheiro. mas tinha uma Saiu necessidade do tremenda, pós-guerra né? severo lá, né? E aí os É, caras tiveram que se reinventar e quem se reinventou era o que tinha menos dinheiro e é o que produzia mais. é, é isso que faz a diferença, tá? A Ô, Douglas, necessidade. Porque se você Oi, for desculpa. olhar Não, pode falar. a, as desculpa. ferramentas, tem ferramenta que a japonesada criou, mas tem muita ferramenta que a gente utiliza. Ferramenta, não estou falando de metodologia, de filosofia, que não são japonesas. Tinha nos Estados Unidos já. Desde Alguém já tinha pesquisado, desenvolvido, só que lá eles não usavam, lá, porque não tinha necessidade lá, muito dinheiro que na dinheiro. época, né? Então, a necessidade faz a diferença. E é nesse cenário que... Eu me lembro alguns projetos, e o Marco, que trabalhou, viveu isso também, alguns projetos que a gente tentava implementar, o sistema não dava certo, patinava, os processos não estavam preparados para poder implementar uma ferramenta tão É. maluca, não era a ferramenta que não funcionava. A gente Dentro E acha aí disso que põe a aí, culpa no sistema, aplicativo, né? a gente acha que o sistema é a solução. Na verdade, o sistema ele é a cereja do bolo. O processo que vai É. suportar esse sistema, mesma coisa a tecnologia. A tecnologia vai dar agilidade em processos bem desenhados, né? Então, a Sim, tecnologia vai te ajudar, a perfeitamente. inteligência artificial vai te ajudar a dar velocidade naquilo que você leva horas analisando. A inteligência artificial, ela analisa em minutos, em segundos, né? Então, mas a base processual e as pessoas que vão estar nesse processo, se elas não estiverem engajadas, nada vai funcionar. Então, o que o Cláudio fez ali com os anestesistas foi um exemplo. Ele engajou os anestesistas e eles se sentiram pertencentes a um processo e por isso que ele teve uma facilidade. Eu acho que Sim, aí eu volto a falar, né? É, Pessoas, sempre pessoas, né? ô Marco, dentro disso aí exatamente. que vocês estão falando sobre pessoas, tem um livro muito bom e muito fácil de ler, que te ensina sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, né? O Sim. que acontece, que é um dos pontos chaves desse livro, é que você não fala sobre o que você faz ou sobre quem você é. Você faz perguntas para as pessoas que você está se relacionando para que elas falem sobre elas, né? Exato. Elas falam sobre elas. E quando elas falam sobre elas, você tem o gancho de estar ouvindo e entendendo quem é aquela pessoa e quais são os botões que você pode apertar nela para fazê-las funcionar. Então, é é isso sobre aí. relacionamento. Você tem o software, tem tudo, tem tecnologia, tem ferramenta, tem tudo. Tem as pessoas. Só que para você apertar os botões certos das pessoas, você precisa estar se envolvendo com ela. E uma das características Desenvolver, dos precisa grandes conhecer. é que as pessoas olham para ele e eles querem se espelhar naquele líder. A Andressa falava muito do Marco Aurélio, muito, muito, muito. Poxa, o Marco Aurélio faz assim e tal, isso aqui, pô, aprendo muito com ele e tal. Quando eu aprendi o Marco Aurélio também, pô, fiquei encantado com a forma dele explicar o que ele fazia, como ele fazia. E aí eu vi que ele era um grande líder. Então, quando a gente lidera pelo exemplo, pô, vamos fazer assim, você entra no projeto e daqui a pouco vai delegando de levinho, e vai saindo, e vai deixando as pessoas brilharem, e vai dando crédito.
você patrocina, a equipe tende a engajar, né? Foi o que o Cláudio falou, de envolvê-los no processo ali. Esse livro fica a dica aí, eu já li algumas vezes, eu gosto bastante desse livro, e é um livro, olha, é receita de bolo. É ler esse livro, aplicar e ver resultado se você não tiver conseguindo resultado na implementação de processo. Uma coisa ou outra você vai ler agora, vai passar batido. Depois, quando você reler, isso aqui eu posso tentar aplicar. Tu vai aplicar e vai funcionar. Receita É de livro bolo, de anota aí essa. cabeceira, né? Esse é o livro que eu conheço, é Verdade. um de capa azul, ele chama Como Influenciar e Conquistar Pessoas, né? Tem Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É uma capa azul com a letra amarela ou dourada, dependendo da versão. Esse livro é sensacional, é livro de cabeceira. Sensacional. Sensacional. Vale a dica aí. E tá até ali, ó. A gente está em Portugal agora. Eu estou aqui na sala, a Andressa está lá no escritório lá. Aonde a gente vai, a gente leva a nossa coleção. A gente Exatamente deixou esse, de trazer Andressa. coisas Bacana. importantíssimas para trazer livro. Aí, a Andressa, Indiquei poxa, para não sei o muita quê. gente esse livro. Eu falei, amor, Tem que leva os ler em livros, tipo, um português livro a agora. gente compra tudo de novo que a gente está deixando para trás. Não pode deixar. E eu vou te Eu acho falar, legal também, pode falar, Cláudia. desculpa, Pode falar, eu só Cláudia. acho legal, completando o que o Douglas falou, além do envolvimento da pessoa, nesse momento, você ensinar a essência. Porque hoje o pessoal gosta muito de perfumaria, né? O pessoal quer fazer uma apresentação, um dashboard que você nunca viu na vida, né? Mas às vezes ele não sabe a essência da coisa, né? Então, quando eu selecionei recentemente um gerente de suprimentos para uma empresa, e aí eu perguntava para ele sobre todos os softwares e aplicativos da área da saúde. Você conhece esse? Ah, já trabalhei. Você conhece esse? Conheço. Você sabe navegar nesse? Sabe. Aí a pergunta final que eu fiz para todos. Se você não tivesse nenhum, como que você ia replanejar 10 mil SKUs de espécies diferentes com compras completamente diferentes? Aí todo mundo gaguejado e não sai nada. Então, na base, você tem que pôr a essência também, né? E assim, a gente está já a 10 minutos de fechar. Até para as pessoas que estão aqui que conhecem O Rafael tinha uma pergunta também aí, hein? gente, o Rafael, não vi, desculpa, Rafael Dias? Levantou, mas baixou a mão. Mas segue. Toca o barco. Rafael, se tiver alguma pergunta, Quer pode falar, Rafael? levantar a mão. Não? Então, vamos lá. Pode continuar, Eu André. queria ouvir de vocês, né? Vocês dois, assim, falando em termos práticos, tá? Imagina a gente como uma equipe de consultores ou uma equipe de, enfim, uma equipe de excelência operacional, qualquer que seja o movimento. Em termos práticos, acabamos de chegar no hospital. Vou dar um exemplo que a gente sente mais: tempo de atendimento, tá? Numa emergência, que aqui em Portugal eles chamam de urgência. Qual é o tipo de trabalho que vocês fazem, assim? Por onde vocês entendem que vocês têm que começar para poder analisar aquele processo? Treinando as pessoas, fazendo uma reunião de liderança, assim, falando de um passo a passo, assim, de forma até ser um pouco sucinta, mas falando de um passo a passo, de um frame, assim, como se vocês estivessem apresentando para o cliente, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, e a nossa expectativa é um resultado de tanto. E até também ouvir de vocês os resultados que vocês já alcançaram nessa jornada do cliente, né? Aham, Paciente. tá. Olha, Andressa, o segredo, assim como o Douglas falou aí, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas, né? Então, você precisa fazer perguntas, você precisa observar, você precisa conhecer a pessoa. Para processo é a mesma coisa. Sim. O processo é a mesma coisa. Nós precisamos conhecer o processo, observar o processo, fazer pergunta para o processo. Então, já respondendo a tua pergunta, é mapear. Mas não eu, nem você que é consultora, nem o Marco, nem... Não, as pessoas que vivem o processo. Isso aí. Só que não é chegar lá e mapear. Tá? O que a gente faz antes? Primeiro, uma conscientização da liderança. Não só do pronto-socorro, não só do pronto-socorro, do pronto-atendimento, da urgência, porque para aquele departamento funcionar, tem toda uma área de apoio por trás. Então, eles têm que estar envolvidos também. Não é só lá, na ponta, né? Então, chama o pessoal, faz uma conscientização, né? Treinamento, visão sistêmica, o básico do Lean, sabe? O básico do Lean, porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer, olha que interessante,
Isso é uma frase que eu vou patentear depois. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer vai impactar alguém em algum momento com alguma intensidade. Pode ser positivo Vou ou até negativo. anotar aqui para poder publicar isso com a sua patente. É isso, bota lá. Ou tudo que você faz ou tudo que você deixa de fazer vai impactar alguém em algum momento com alguma intensidade. Só que muitas vezes a pessoa não sabe aquilo que eu estou fazendo. Eu sou contratado para fazer um monte de coisa o dia inteiro. Eu faço porque me ensinaram a fazer assim, É o que a mais ou gente chama de menos. visão de processo, né, Carlos? É É, literal. Isso exato, você conseguiu, numa frase tão simples e assertiva, mostrar o que nós chamamos de ter visão de processo, que é literalmente exato. isso, saber o que vai fazer a mais ou a menos, o quanto vai impactar na cadeia como um todo. As pessoas não sabem, sabe? O que eu estou fazendo impacta em quem? Quem são os meus clientes, né? Que é o ponto forte do Lean lá. Quem são os meus clientes? O que eles veem de valor nisso que eu estou fazendo? De repente eu ponho uma vírgula a mais, já melhora muito a vida deles, tá? Ou eu esqueci de pegar algum dado do paciente lá na recepção. Ou já é um caos o processo burocrático do hospital. Sabe? E essas pequenos detalhes, sabe? Que as pessoas não se dão conta que vai impactar alguém. Ali no processo dela não muda nada. O indicador dela não muda nada. Ela, às vezes ela vai receber um prêmio no final do mês, para ela tá bom, mas qual é o impacto que ela está gerando para os outros processos? E Então a é gente de novo reúne sobre a essência, né? Quando eu a falei essência. da base, né, da casa do Lean, ser o padrão, tá aí a essência. Por que é um É, padrão? Porque você precisa fazer com muita perfeição o padrão, né? Porque a vírgula vai ter a falta da vírgula vai ter um impacto muito grande, ou colocar a vírgula pode ter um é, impacto muito grande. Então, a essência do padrão estar ali na base é não é simplesmente tem que ter o padrão, porque por repetibilidade, para garantir o resultado. Não, qual é a essência? A essência é cadeia de valor, a essência é cada um entender o impacto, a é. essência é muito maior. Então tem uma frase lá, não sei se era o Taishi Ono ou do seu Toyoda lá, que ele fala que eliminar desperdício é fácil, né? Difícil é enxergar, Sim. difícil é você identificar. E é difícil mesmo, sabe? Então, é esse o nosso papel. Nesse treinamento, é conscientizar as pessoas, é criar uma visão de Thundercats, o Marco Aurélio vai entender, uma visão além do alcance, Eu vi também, sabe? tá? Eu vi também. Algumas pessoas não viram aí, mas Não. você olhar aquilo que você está fazendo ali e enxergar lá na frente, sabe? Qual é o meu papel aqui dentro do hospital? O que realmente eu faço? Quem realmente vai ser impactado sobre E, isso que e eu esse estou fazendo movimento aqui? de fazer com que isso talvez seja um dos grandes pulos do gato, assim, fazer com que as pessoas mapeiem juntas, porque a visão do médico, até o próprio médico, não entende a visão da enfermeira, que não entende a visão da recepcionista, que não entende a visão de quem está no área de suprimentos, que não entende a visão de quem está lá na farmácia, e assim vai. É, Isso acontece para todo mundo, mas essa, o entendimento, a clareza de cada uma das etapas do processo sendo feito por eles é muito diferente você como consultor, e é muito fácil, né? A gente como consultor, que está bem treinado, vou te dar a palavra já, Darlene, bem treinado, olhar e mapear um processo e falar assim, ó, essa pessoa faz isso aqui, essa pessoa faz isso aqui. Aí eles vão falar assim, no momento bovino, né? Beleza, mas não foram eles que mapearam, não é, foram eles que discutiram, não foram eles que falavam assim, não é bem assim não, tá? Eu faço assim sim. E o outro fala, não, eu não faço bem assim não. Essa construção que eu acho que é o grande diferencial, porque a gente, não é só a gente chegar como consultor e é. mapear ouvindo as pessoas. Não é isso, não é isso. Tá longe Por de isso ser que não é uma isso. coisa que a gente vai colher os frutos assim Não, imediatamente. Alguma coisa assim, você consegue rapidamente algumas, mas a sustentabilidade que nós queremos, tanto queremos, né? Depois que a Andressa for embora, que o Marco, que os consultores foram embora, e aí? e, Né? A gente quer que o negócio fique. Então, é criar ou inserir dentro da cultura daquela organização uma visão voltada para a identificação dos desperdícios e depois eliminar. e isso Tá? tem a ver Eliminar com é o a parte mais relacionamento fácil. entre as pessoas, né? Você cria Tem. a relação de confiança entre as pessoas, porque as pessoas passam a querer cuidar
da cadeia inteira e não somente do teu pedacinho ali. Pode falar, Darlene, pra gente fechar. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Sim. Nós passamos, né, no hospital. Na verdade, eu conheci o Lean através do projeto Lean nas Emergências, né? Que é um projeto que é feito em conjunto com o Ministério, com alguns hospitais, e a Beneficência Portuguesa foi o nosso hub, né? A gente passou por isso no começo do ano passado, né? Nós conseguimos entrar no ciclo, e aí foi que algumas pessoas foram, né, denominadas ali da gestão, para participar de um treinamento em São Paulo. E aí que eu comecei a me apropriar mais. Na época eu estava na qualidade, né? Eu atuei na assistência, mas eu mergulhei um pouco na qualidade já faz alguns anos. E, e aí a gente teve todo esse contato, a gente teve o treinamento e os consultores que vieram, né? Eles fizeram toda essa questão que a gente está conversando aqui agora. Eles, é claro, verificaram os indicadores minimamente, principalmente porque foi muito voltado para o pronto-socorro, né? Pensando em diminuir superlotação. Uhum. E naquele momento eles começaram a fazer todo o processo de conscientização com todos os gestores e também com a parte operacional. Então, eles vinham a cada 15 dias, nós participávamos em conjunto com os gestores, então tudo era feito em conjunto mesmo. Só que num determinado momento, a gente também pecou um pouco, sabe? Porque, assim, ele traz um resultado, mas isso não perdura, né, se todo mundo não participar ativamente e entender aquele processo, entender a importância daquilo. E os médicos tiveram muita resistência, principalmente a clínica médica, né? Porque eles entendiam que Lean, ele veio da indústria, ele é para reduzir desperdício, mas então é para fazer corte de pessoas, para cortar tudo. Então, na cabeça deles, isso funcionava dessa forma, né? A gente teve um pouco de boicote, nesse sentido, foi bem difícil atualmente, que nem a gente passou por todo o processo, como a gente fez todo o VSM na época, a gente tinha uma taxa de agregação de valor no pronto-socorro de 18%. Ela foi para mais de 60%. Contudo, a gente ainda tem vários problemas e entraves relacionados ainda à superlotação em alguns momentos, né? Não é uma constante, tá melhor do que antes, mas ainda a gente apresenta isso, até por conta desse processo todo. A gente tem um alto índice de rotatividade no hospital, né? Então tem tudo isso. Infelizmente não é algo que eu digo que assim perdurou e todo mundo tem essa consciência mesmo, né, da filosofia do Lean, de como acontece. Eles entendem, e muitos, principalmente os médicos, entendem, veio aqui, fez o que eles tinham que fazer, né? Fez a consultoria, agora acabou o projeto. Então é como se tivesse acabado, né? Acabou a consultoria, acabou o Lean no momento. E não é isso, né? Não. Então, eu Não. acho que essa é a maior dificuldade que a gente encontrou ali no hospital, até porque a gente fez várias pessoas participarem, mas em determinado ponto, principalmente com a clínica médica especificamente, né, com aquela especialidade que eram os que mais atendiam ali no pronto-socorro, nós não trouxemos tanto para perto, ficou mais uma imposição de chegar lá por exemplo, na enfermaria e falar assim, ó, que paciente, vocês precisam dar alta antes das 10. Então, o que está faltando para o paciente ir embora? Né? Como se eu quisesse mandar o paciente embora, né? E não explicando que assim, eu preciso dar alta em tempo oportuno, não quer dizer que eu vou dar alta para ele. Não é isso que a gente quer. Mas a forma como isso talvez foi apresentado para eles em determinado momento, não construiu junto, e então eles entendiam que o quê? Como é um hospital É, escola também, vamos pensar, a gente tem residentes ali, a gente tem estudantes que passam por ali, e eles precisam, né? Não é como um hospital privado, muitas vezes, ou algum outro hospital, que a gente consiga ter essa rotatividade de uma forma mais ágil, assim, eles vão passar visita, então eles vão conversar, vão passar o caso ali pro, né, pro facilitador, pro professor, para aquele docente, vão discutir junto para poder dar andamento. Então, eles entendiam que com isso eles não tinham esse tempo para. Sumiu a voz dela? Para mim sumiu. Darlene. Sumiu a voz. Estão ouvindo? Agora Agora voltou. sim, voltou. Agora Agora voltou. sim. Então eles entendiam
que isso não era adequado para esse tipo de instituição, já que a gente é uma instituição que atende também, que tem residência, que tem os estudantes, né, um hospital universitário, e a gente sofreu um certo boicote, né? Um dos pontos que eles sugeriram para a gente na época foi instituir um médico hospitalista, né, para passar as visitas diárias, para verificar as condições do paciente para alta em tempo hábil, e eles foram contra, né? Se recusaram. Foi uma Pessoal, situação. Tá ouvindo? Estão ouvindo? estou ouvindo, Darlene. Eu só queria complementar aí que tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração no Lean. Não é um projeto. O Lean não é um projeto. Não é. Ele não é um projeto, tá? Sim. Dentro do Lean existem e vão acontecer vários projetos, mas o Lean não é um projeto, é uma jornada, é uma transformação, tá? E existem momentos dentro do Lean, existem alguns projetos que nós vamos fazer dentro do Lean que não vão dar certo, que a gente vai dar cabeçada. Normal, sabe? A gente tem que ter a alta administração, quem está patrocinando essa ideia, tem que ter essa consciência. E se ele é um entusiasta do Lean, se ele conhece, ele sabe que isso vai acontecer. E tem que Mas, de continuar repente, acreditando e fazer as pessoas continuarem acreditando. de repente a gente vai Sim. encontrar alguma dificuldade aqui, tá? Pô, gente, na primeira dificuldade a gente fala, pô, não, esse negócio funciona. Não é assim. Então, não é um projeto, é uma jornada, vai ter dificuldade, vai. Agora, essas dificuldades, elas podem ser minimizadas, dependendo de como a gente conduz as coisas, né? Não é fácil, não é um caminho Porque são de suave, como a pessoas. cartilha nossa lá, né? A cartilha não é um caminho Por isso que é suave, jornada, né? mas a gente pode minimizar, a gente pode dar uma melhorada dependendo de como a gente vai fazer essa gestão, né? Como que a gente vai conversar. Agora, pô, aqui não funciona, porque aqui é assim, isso não vale. A gente estava participando de um treinamento com consultores novinhos e ele falou assim, não, porque no Lean, a culpa do Lean, eles acham que a culpa é do Lean. Eu falei, gente, não existe esse negócio de a culpa é do Lean, não existe. Primeiro que Lean não é um negócio que você segura e palpável, não existe. Não existe, gente, Lean, é igual ar, entendeu? Não dá para segurar. É algo muito maior, você precisa respirar, é uma forma de pensar. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente já passou aí 7 minutinhos. A gente ficaria, eu acho que quem gosta ficaria aí pelo menos mais uma hora conversando. Mas eu vou respeitar o horário da galera eu acho que. E aí, Carlos, eu também deixar fazer um fechamento. Quem quiser também dar uma palavrinha rápida para poder fechar a noite. Vou te dar a Mandar palavra. um abraço só para o Felipe aí. O Felipe, se for rápido, Felipe, você pode falar, viu? O Felipe ele chegou a Felipe, levantar a mão, né? Agora que eu vi. Se Felipe é couber, outro. gostaria de trazer um caso de estudo. Felipe, você consegue falar rapidinho? Vocês estão me ouvindo? Sim. Opa, Sim. Falar bem rápido, não sei se o Carlos lembra do meu rostinho, eu era mais jovem, né, claro, quando eu claro que trabalhava lá lembro. na B2W. E aí fica um próximo assunto, tá? Mas fico muito contente de hoje, né? Hoje eu trabalho numa empresa de banco, né, na DOC, mas eu levei para a USP, né, a dificuldade de uma jornada de dispensação de medicamentos. É o meu projeto de mestrado, e a base dele é 100% em Lean, né? Então, assim, fica aqui, na verdade, meu agradecimento. Com a Andresa eu falo mais, né? Eu não tinha mais o contato seu, Carlos. E por onde passo, né? Trabalhando com tecnologia, eu desenvolvi um aplicativo que facilita a dispensação e a identificação dos pontos, né? Aqui no Brasil, que a Andressa não mora mais aqui, né? Aonde eu consigo tirar o meu medicamento de farmácia popular. Não foi uma jornada fácil. Eu pilotei num município chamado Balneário Barra do Sul. É um balneário bem pequenininho em Santa Catarina, que eu só consegui cativar as pessoas porque elas levavam mais tempo caminhando até a unidade básica de saúde para retirar o medicamento do que na porta de uma drogaria que ela podia tirar, ela não sabia. Então, assim, Em Portugal, isso aqui é ouro, hein? Porque aqui em Portugal é pois é, uma farmácia por cidade. eu imagino, eu imagino. Mas fica só o meu agradecimento a vocês, tá? De terem me catequizado, né? Me evangelizado com a filosofia, né? Que eu pratico todos os dias aqui. Hoje eu faço interface mais com o método ágil, né? Que eu trabalho com a galera da agilidade, então a gente acaba cruzando ali, metendo um PDCA no meio das sprints para eles entenderem o que é.
e acaba dando o resultado satisfatório no final das contas. E também dá um grande abraço no Carlos, e foram conversas muito proveitosas no tempo que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Muito Fico bom, feliz de Felipe. te encontrar também, Felipe. Grande abraço, sucesso para você, viu? Queria Obrigado. fazer só uma perguntinha rápida, só para a Darlene, se ela está ainda aí, né? Assim. Tá, Sim. tá aí. Darlene, essa experiência da beneficência foi com o Amaral? Foi o João É, Amaral. Ele foi o ele é o, engenheiro que foi um dos consultores. ele é o pioneiro na área da saúde, o Amaral. Né? Ele que fez o primeiro projeto no primeiro centro cirúrgico do São Camilo, e ele recomendou que 5 gerentes fossem fazer um curso de Greenbelt, indicou uma escola e o professor era o Carlos. E aí que a gente conheceu o Carlos e o São Camilo decidiu recrutar o Carlos e trazer para lá. Mas ele é sensacional, é um dos Sim, melhores que tem por aí, né? Ele exato. formou uma geração. E aí dentro da BP também tem o diretor lá, o Dr. Renato, ele também aprendeu muito o Lean e ele desenvolve muito projeto sozinho, inclusive, sem a presença de consultores, né? Mas você estava com pessoal de primeiríssima qualidade, Isso, só para gente. registrar isso. É sobre ter senseis, é sobre ouvir pessoas, é sobre. E eu acho que é um impacto, o Felipe acabou de falar, o quanto que não impactou, né, Felipe, a vida de pessoas, né? Você deixar, pessoas deixarem de andar quilômetros com um aplicativo. E hoje qualquer pessoa, gente, mas por mais paupérrima que ela seja, ela consegue ter acesso a uma ferramenta que é um telefone. Hoje elas conseguem. Então, por isso que eu amo tanto esse negócio. Por isso que as pessoas às vezes entendem, a Andressa montou uma mentoria de carreira, a Andressa montou uma mentoria de headhunter. Não, gente, a minha essência é lean. A minha essência é ajudar pessoas. A minha essência é transformar a vida de pessoas. E aí você vai acoplando ferramentas, como sistemas que a gente acabou de falar, né? A gente vai acoplando, a gente adere à inteligência artificial, a gente adere ao LinkedIn, a gente adere tudo que for necessário. Mas a essência é algo muito maior. Então, para qualquer pessoa que vai implementar, nunca vai ser sobre ferramenta, nunca vai ser sempre sobre uma essência, sobre pessoas, sobre liderança, sobre você ser sensei, sobre você ensinar. Então, o Cláudio, o Marco, o Carlos, vocês estão aqui com um grande sensei, gente. Grandes senseis, e senseis de uma geração, inclusive da minha. Então, foi um prazer enorme estar com vocês, incrível. Eu ficaria muito mais tempo. Terão outras oportunidades para a gente falar. A gente vai fazer um podcast com o Marcos, a gente vai falar um podcast com o Cláudio. O Cláudio vai ter que dar um jeito aí de fazer um podcast com a gente. E tem assunto para dar e vender. Esse foi só o primeiro. Acho que vão ser quartas-feiras à noite muito produtivas. Cada vez mais vão ter mais pessoas aqui com a gente. Eu queria tirar uma foto, quem conseguir abrir a câmera. Eu tirei uma de supetão aqui, mas a maioria das pessoas estavam com a câmera fechada. Quem puder abrir rapidinho para. Ó, na hora da foto as pessoas até fogem. Olha lá. É, Dá um sorrisão aí. 1, 2, 3 e já. Muito obrigada. Gente, boa noite. Muito obrigada. valeu, gente. Noite. Bom Foi descanso. ótimo. Boa Obrigado. noite, Grande obrigada. abraço. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.